No filme Guardiões da Galáxia, você pode até achar que o tom do filme é de ação, até porque é um filme de super-herói, até comédia, até porque nesse filme tem muitas piadas. Mas não, o tom desse filme é de tensão. Isso porque a tensão é o único sentimento que aparece nesse filme que não some em nenhum momento até o final. Por exemplo, a primeira cena do filme é a mãe do protagonista morrendo. Isso já gera na gente um sentimento muito forte de tensão. A segunda cena do filme já é o protagonista chegando em um planeta vasto, todo morto, cheio de ratos alienígenas. E o ambiente ali, por ser um ambiente que parece perigoso, gera na gente um sentimento, uma sensação forte de tensão também. Aí nós chegamos um pouco depois, quando o protagonista encontra o orbe. Até esse momento do filme a gente não sabe o que é esse orbe, mas tá, a gente vai descobrir que é uma joia do infinito. Mas esse orbe, só do protagonista tá com ele, só do protagonista pegar ele na mão, um monte de pessoa brota no chão no filme pra tentar matar o protagonista pra pegar esse orbe. Ou seja, esse orbe vira em si uma fonte de tensão que se mantém durante todo o filme, até o final. Aí, pouco tempo depois, os protagonistas, né? No caso, o protagonista acaba encontrando uma trupezinha, uma galerinha ali que ele junta com ele, e eles são presos. E só deles estarem na cadeia já gera um sentimento forte de tensão também. Aí, em outro momento, eles conseguem escapar da cadeia, eles chegam no lugar, começam a se divertir, começam a jogar, o protagonista fica até de namorico. E tecnicamente a tensão nessa hora do filme deveria desligar, certo? Até porque não tá acontecendo nada de ruim nesse momento. Mas não, porque nessa hora o filme nos mostra que eles estão só esperando para se encontrar com esse cara. E o filme nos mostra que esse cara tem duas escravas e ele faz isso com uma delas. Ou seja, a partir desse momento a gente percebe que esse cara é uma pessoa perigosa, então a gente já fica com um alarme levantado assim pra esse cara. Ou seja, ele é uma pessoa perigosa, os protagonistas vão se encontrar com ele, então ele vira uma fonte de tensão. Percebe como o filme não deixa em nenhum momento o sentimento de tensão desligar? Ele se preocupa em manter esse sentimento em todo o filme, ou seja, a tensão é o tom. Outro exemplo é em Stranger Things. Em Stranger Things, o tom principal é mistério. A série em si tem vários mistérios. Só de você pensar na série vai vir um mistério aí na sua cabeça. Por exemplo, quem é essa garota? Por que ela tem poderes? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Que bicho é esse? Por que essas crianças não foram sequestradas no primeiro dia andando sozinha na floresta? Até hoje tem pergunta para essa série responder. Mas aí existe um mistério principal. Onde está o Will? E a gente fica com esse mistério a maior parte da série, mas no momento em que a série responde essa pergunta, ela substitui esse mistério por outro. No caso, o novo mistério é: como nós vamos salvar o Will de um monstro devorador de gente em outra dimensão? Tá vendo como a série se esforça para manter o tom dela em todos os momentos? Não importa o que aconteça, ela não deixa esse tom morrer. Outra coisa que tanto o Guardiões da Galáxia quanto Stranger Things fazem de muito importante para controlar o tom é controlar o peso do tom. Por exemplo, em Guardiões da Galáxia 1, na primeira cena, como eu já falei, mostra o protagonista chegando em um planeta cheio de ratos alienígenas, um planeta que está exalando o sentimento de tensão pra gente, porque a gente não sabe o que tá acontecendo, nesse momento a gente nem sabe nem quem é o protagonista, mas aí do nada o protagonista começa a dançar. Percebe como nessa hora a gente não parou de ter o sentimento de tensão, até porque ele ainda tá no planeta alienígena, mas agora ele também tá exalando dois sentimentos, o sentimento de alegria, mais o sentimento de tensão que é o do ambiente. Agora, existem dois tipos de sentimentos: medo, raiva, que são sentimentos ruins, e os sentimentos bons, como felicidade e amor. O que você precisa entender é o seguinte: quando a gente soma sentimentos bons ao tom, o peso do tom fica mais leve. Agora, quando você soma sentimentos ruins ao tom, ele fica mais pesado. É assim, o ambiente de Guardiões da Galáxia fazia o tom ficar pesado, mas aí vinha a alegria e acabava fazendo esse tom diminuir de volta. Outro exemplo também é Stranger Things de novo. A mãe do Will, ela tá desesperada para achar o filho, ela vai até a loja onde ela trabalha para comprar um telefone, e aí ela pede o telefone e um adiantamento pro chefe dela.
E o chefe dela, ele vai argumentar, ele vai lhe dizer que não pode, que ele tem que pagar outro funcionário, mas aí ela implora pra ele, dizendo que ela tá desesperada pra achar o filho, que ela ia trabalhar naquela loja mesmo quando tava doente, que essa precisa dessa ajuda agora, então o chefe dela concorda. Aí ela pede o dinheiro, o telefone e uns cigarros. Percebe como no final essa parte do cigarro foi posta como uma piada ali no episódio. E por que eles botaram essa piada num momento tão sério como esse? Eles fizeram isso pra diminuir o peso do Tom. E se você for ver, a série inteira de Stranger Things é cheia de cenas como essa que foram feitas para aumentar para baixar o tom, não só dessa cena, como também de toda a série. A série inteira tem um tom meio baixo, mas ao mesmo tempo ele tem um tom mais alto. A mesma coisa acontece no filme inteiro de Guardiões da Galáxia. Eu mostrei ali o exemplo de uma cena, mas em Guardiões da Galáxia inteiro no filme é mostrado várias vezes cenas de tensão, que é o tom do filme, mas misturado com tom de alegria. E a tensão faz com que o tom do filme aumente, mas aí vem a alegria e faz com que ele abaixe de volta. Só que nessa cena de Stranger Things tem algo a mais, porque nessa cena, ao contrário de Guardiões da Galáxia, que faz a mistura de só dois sentimentos, aqui nessa cena de Stranger Things, eles fazem a mistura de 3 sentimentos. Tem um mistério, que é o tom do filme, tem a tensão, e também tem a felicidade. Ou seja, é a mistura de 3 sentimentos ao invés de só 2, como em Guardiões da Galáxia. E mistério é um sentimento ruim no contexto do filme. Tensão também é. Agora, a felicidade é um sentimento bom. A felicidade vem da piada, a tensão vem ali do terror psicológico ali que a mãe tá passando. E mistério vem do mistério onde está o Will, que a mãe também ali fala como ela tá desesperada pra achar o filho. E isso traz um mistério de volta. E o que acontece? O mistério e a tensão fazem o tom dessa cena aumentar. Aí vem a felicidade e faz com que ela diminua um pouquinho. Só que ela não consegue fazer diminuir tanto, porque ela tá meio que competindo com 2 sentimentos de emoção ruim, que é o mistério e a tensão. Ou seja, ela tenta diminuir o tom, mas só que ela não consegue diminuir tanto assim. E isso já não é o que acontece em Guardiões da Galáxia, pois em Guardiões da Galáxia o tom não é só leve, ele é muito leve. Para explicar isso, vou dar o exemplo aqui de outro filme que tem um tom parecido ali com o de Guardiões da Galáxia. Corra. Nesse filme, o tom é de tensão, igual a Guardiões da Galáxia. Até tem algumas cenas engraçadas ali. E o truque tá nessa palavra, algumas. Pois em Corra, apesar de ter algumas cenas engraçadas ou outra, essas cenas só acontecem de vez em quando. Enquanto isso, Guardiões da Galáxia parece que metralha o tom de cenas engraçadas o tempo todo. O resultado, Guardiões da Galáxia tem um tom muito mais baixo do que Corra. Sem falar que Corra também conta com aquela mistura tripla de emoções que eu falei antes. Por exemplo, tem o tom de tensão, né, que é o tom do filme, que esse tom vem do fato do protagonista negro e estar numa festa cheio de pessoas racistas. Aí também tem o tom de alegria, que vem do fato dessas pessoas racistas serem tão racistas que eles nem percebem que são racistas. E bom, ver pessoas racistas sendo burras é sempre algo engraçado. Aí também tem um tom de desconforto, o sentimento de desconforto, pois essas pessoas racistas ficam fazendo perguntas racistas pro protagonista, ficam tocando nele. Ou seja, nesse momento tem o tom de felicidade que tenta fazer, tem um sentimento de felicidade que tenta fazer o tom diminuir ali. Mas aí vem o sentimento de tensão e desconforto que faz com que o tom aumente muito. Isso tudo acaba fazendo com que o tom do filme fique muito pesado. E outro ponto que eu queria falar aqui é sobre a mudança de sentimentos. Normalmente essa mudança acontece de formas sutis, mas caso você precise fazer essa mudança de forma brusca, existe um jeito que eu acredito que seja mais apropriado, que seja mudar anteriormente, fazer mudanças com o mesmo sentimento, com os mesmos sentimentos ali, só que de forma sutil. Por exemplo, no final de Guardiões da Galáxia, mostra vários soldados que estavam ali ajudando os protagonistas morrendo, o Groot morre, e pra piorar eles percebem que nada do que eles fizeram adiantou, o vilão continuou vivo e agora ele tá pra destruir o planeta. Ou seja, essa cena tá passando uma tensão muito forte, mas aí de repente o protagonista começa a dançar.
percebe que do nada ele começou a exalar um sentimento de felicidade muito forte que continua ali misturado com o sentimento de tensão, até porque o vilão ainda tá ali, mas essa mudança foi brusca. Todo mundo viu que ela foi brusca, ela foi do nada. Mas por que ela não causou estranheza em ninguém que estava assistindo? Porque apesar dessa mudança ser brusca, o filme fez a mesma mudança de forma sutil várias vezes anteriormente no filme. Ele misturou os mesmos sentimentos anteriormente no filme de forma sutil. E agora que ele fez a mesma coisa, só que de forma brusca, isso acaba não causando estranheza. No caso, anteriormente, como eu já falei, mostra a cena do protagonista chegando no planeta estranho e ele começa a dançar. Isso foi uma mudança sutil entre os sentimentos tensão e alegria. Na hora que o protagonista pega o orbe, ele e os homens começam a ameaçar matar ele, ele fica ali fazendo um monte de piada, se divertindo com o momento. Na hora que ele é preso, eles saem da cadeia, né, na alegria, no improviso. Ele fica fazendo piada o tempo todo. Eles estavam se divertindo na hora de encontrarem aquele cara. Ou seja, o filme o tempo todo misturou de formas sutis o sentimento de alegria com o sentimento de tensão. E agora que ele fez a mesma coisa no final, isso não causa estranheza, porque nós já estamos acostumados. Ninguém estranha o que a gente está acostumado. Você não estranha o que você está acostumado. E é isso que acontece aqui no final. O filme acostumou a gente o tempo todo, pra no final a gente não sentir uma estranheza.